Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock. Uma ótima tarde para você que nos acompanha, está aqui ligadinho na programação da BMC News. São 13 horas e 30 minutos. Olha só como esse programa é pontual. Eu estou até impressionado agora que eu olhei para o relógio. Estamos pontuais não apenas, claro, aqui no tempo de início do nosso programa, mas também nas informações que serão passadas por aqui. Tudo que tem de mais importante vem mexendo com o mercado financeiro brasileiro estará no nosso BMC Stock, então se prepare para as principais discussões do dia. Muita coisa aqui no nosso radar. Temos notícias mistas para este dia, para esta quinta-feira. No entanto, o mercado está animado, mesmo com algumas notícias que podem ser interpretadas de forma mais pessimista ou pior para o mercado financeiro, principalmente lá nos Estados Unidos. Eu estou falando do PPI. Índice de preços aos produtores lá nos Estados Unidos subiu 0,7%, ou seja, acima da projeção. Embora nós tenhamos este PPI surpreendente, o mercado avalia com bastante dificuldade uma mudança fundamental na tomada de decisão de política monetária já para a próxima reunião, que, lembrando, acontece na próxima semana. Dito isso, nós temos mais de 97% de chances que o mercado está dando, pelo menos pela ferramenta FedWatch, lá do CME Group, indicando que a próxima tomada de decisão de política monetária nos Estados Unidos será, sim, pela manutenção dos juros. Majoritária essa opinião do mercado financeiro nos Estados Unidos de que para a próxima reunião, na semana que vem, já pontuo, se você quiser ficar atento a essas decisões de juros nos Estados Unidos, é só sintonizar na BMC News, clica aí, coloque no nosso canal, você vai, claro, ficar sempre muito bem informado sobre o mercado financeiro, economia e negócios e empreendedorismo. Na semana que vem nós temos uma decisão de política monetária no Brasil e também nos Estados Unidos, vai acontecer no mesmo dia, na próxima quarta-feira, e 97% do mercado, mesmo com este PPI surpreendente, PPI acima das estimativas, está apostando em uma manutenção dos juros. O mercado ainda é desconfiado, ainda desconfia de um novo aumento de 25 pontos base em algum momento, em alguma das reuniões até o final do ano. Lembrando, temos mais 3, o mercado aposta na manutenção para a próxima, nas outras 2 nós ainda não sabemos se teremos, claro, um novo aumento de 25 pontos base, mas
creio que estejamos próximos do fim do ciclo de aumento de juros, pelo menos olhando para as expectativas do mercado lá nos Estados Unidos. Então, para a próxima reunião, nada mudou. As expectativas são as mesmas. Nós temos aí os juros aqui no Brasil que dão um sinal até bastante interessante, com consecutivos dias de descontos. E mesmo com essa notícia ruim, nós temos os principais índices, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, em patamar positivo. Olha só, temos ganhos para as bolsas nos Estados Unidos que neste momento estão abertas, estão em operação. Dow Jones ganha quase 1%, 0,92% de alta. S&P 500, 0,81%, também em patamar positivo, ganhando valor no dia de hoje, e 0,78% de alta para o índice Nasdaq, que abriga algumas das principais companhias do setor de tecnologia. Normalmente é um pouco mais volátil o índice Nasdaq, hoje está um pouquinho atrás de S&P 500 e também de Dow Jones. Dow Jones é o campeão aí de ganhos, pelo menos destes três principais índices norte-americanos. Para os Estados Unidos, tivemos também decisões importantes envolvendo, claro, os juros para a zona do euro. Inclusive, eu vou começar com essa notícia. Nós tivemos tomada de decisão de política monetária lá na zona do euro, lá no Banco Central Europeu, tomada pelo Banco Central Europeu. E nós temos também esse novo aumento de 25 pontos base. Era um aumento que já era esperado. No entanto, claro, o que sempre chama atenção em tomada de decisão de política monetária é o discurso do presidente do Banco Central, no caso ali dos Estados Unidos e também lá na Europa. Aqui no Brasil a gente não tem este costume. Roberto Campos Neto não fala com a imprensa, não dá uma coletiva de imprensa após euro, e também nos Estados Unidos. A Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, depois dessa tomada de decisão, indicou, claro, teve uma postura um pouco mais de parcimônia, de aguardo, de cautela, indicando que estes patamares de juros, eles podem sim contribuir substancialmente para trazer a inflação no longo prazo à meta de 2%. Isso animou o mercado interpretou isso como um sinal do fim do ciclo de aumento de juros lá para a zona do euro. Embora ela tenha dito isso, embora nós tenhamos aí uma decisão que não foi unânime no Banco Central Europeu, repetindo algumas reuniões anteriores, alguns dos dirigentes de política monetária do Banco Central Europeu votaram e debateram sobre se era necessário ou não, ou seja, discordaram dessa decisão de aumento de 25 pontos base e já optavam pela manutenção. Então, estes dois indicativos animaram o mercado está interpretando essa última decisão, este novo aumento, como o último aumento, o fim desse ciclo de corte de juros. No entanto, a presidente do Banco Central Europeu foi um pouco cautelosa, indicando que sim, este patamar restritivo por um bom tempo pode contribuir de forma substancial para a queda na inflação até a meta estipulada pela zona do euro. No entanto, é de se aguardar e seria imprudente dar como fechado o ciclo de aumento de juros lá para a zona do euro. Então, nós tivemos essas duas notícias que foram divergentes. Para a zona do euro foi uma notícia positiva, o PPI nos Estados Unidos foi uma notícia negativa, mas que também não faz muito preço nas bolsas no dia de hoje. E, claro, com essa boa notícia para a zona do euro, nós temos DAX, CAC 40 e índice Eurostoxx ganhando bastante tração, ganhando bastante valor. DAX na Alemanha, 0,97% de alta. Já a cotação do fechamento, as operações por lá já estão encerradas. Índice Eurostoxx, 1,36% de alta, ganhando bastante valor nesta tarde com esta animação do mercado, animação geral, cravando talvez este fim do ciclo de aumento de juros lá para a zona do euro. FTSE do Reino Unido está apartada da União Europeia, apartada da zona do euro, mas ganhou bastante valor no dia de hoje, 1,95% de alta. E CAC 40 na França, para encerrar aí essa nossa ronda, este nosso giro por todos os principais índices acionários lá para a Europa, nós temos 1,19% de alta, lembrando, todos esses índices já com negociações encerradas, não tem mais jogo, a gente só vê notícias talvez
para a Europa no dia de amanhã. A gente bate bastante papo sobre o mercado europeu no nosso BMC Pre-Market, também no BMC News. Se você está chegando agora e conhece apenas o estoque, quer saber um pouco mais sobre investimentos na Europa, acompanhe os 2 programas anteriores, esses nossos noticiários anteriores, noticiosos aqui da BMC News. O BMC Pre-Market começa às 8 horas da manhã e a gente fala bastante sobre o que está acontecendo lá na Europa e também sobre o fechamento da Ásia. Já que eu falei de Ásia, nós tivemos um dia misto para o continente asiático. Nikkei 225 subiu 1,52%, então bastante alta para o índice Nikkei 225, principal índice acionário japonês. Para Xangai, nós tivemos um movimento levemente positivo, 0,11%, no entanto, para Shenzhen, também referente ao mercado continental chinês, 0,57% de queda. Kospi na Coreia fechou com bastante alta, 1,51%, acompanhando este otimismo no mercado japonês e, claro, motivado por alguns indicadores positivos que tivemos no dia de ontem. E também ali, vou recuperar essa notícia do CPI dentro das métricas, mesmo que o núcleo um pouco afastado, basicamente dentro das métricas. O mercado gostou dos dados de inflação que foram divulgados ontem, os dados de inflação aos produtores que foram divulgados hoje, praticamente não fazendo preço aqui para as negociações lá nos Estados Unidos. Vamos então às notícias do cenário corporativo. Eu falei sobre Via no dia de ontem, sobre o que foi discutido, pautado e aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, inclusive a troca de nome, e agora o Grupo Casas Bahia emplacou um follow-on, uma nova oferta de ações e arrecadou cerca de 623 milhões de reais nessa operação. O preço das ações foi fixado em 80 centavos, com um desconto de 28% em relação ao preço do fechamento de ontem. A oferta teve uma demanda 1,5 vezes superior ao livro de ofertas, mas enfrentou preocupações em relação ao cenário macroeconômico e ao setor de varejo como um todo. As empresas, no caso a Via Varejo, agora Grupo Casas Bahia, que administra outras companhias, o Grupo Casas Bahia está passando por uma reestruturação e pretende atrair mais 500 milhões de reais nos próximos 12 meses, permitindo que os investidores comprem ações a 80 centavos durante esse período. Lembrando que uma das pautas da Assembleia Geral Extraordinária foi a aprovação do limite do capital social da companhia, do limite de ações que poderiam ser emitidas pelo Grupo Casas Bahia até 3 bilhões de ações. Antes do follow-on, nós tínhamos 1,5 bilhão de ações. Então, com essa aprovação, é permitido que a companhia alcance os 3 bilhões, praticamente dobrando o número de ações a mercado. E nós já conversamos sobre isso, quais os problemas dessas operações, a diluição da posição acionária de alguns dos principais acionistas, caso não participem dessas novas emissões. O ativo, inclusive, é o principal destaque negativo do Ibovespa no dia de hoje, chegou a cair mais de 23% e agora recupera um pouquinho parte deste valor apenas, mas ainda com 18% de queda, segundo a minha última leitura. Daqui a pouco a gente traz o Profit Pro na nossa tela para a gente entender um pouco mais este movimento de Via no ticker, mas claro no nome que foi mudado desde a Assembleia Geral Extraordinária de Grupo Casas Bahia. Continuando a nossa conversa sobre empresas, a Minerva retomou a sua emissão de bonds de 10 anos feita na semana passada a pedido de alguns investidores que não conseguiram comprar o volume desejado na oferta original. A empresa captou mais 100 milhões de dólares, o que elevou o valor captado nos bondes de 2023 para 1 bilhão de dólares. A reabertura foi coordenada pelo JP Morgan e pelo Itaú BBA. Os novos títulos foram vendidos a uma taxa inferior para a empresa do que os colocados na quarta-feira na semana passada. Na reabertura, o retorno para os investidores ficou a 8,7% aproximadamente, contra os 8,8% na oferta original feita na semana passada. Então, mais 100 milhões de reais que foram captados em dívida pela Minerva. Nós sabemos que a companhia passa por um momento complicado depois do anúncio da aquisição, que ainda deve ser, claro, julgada pelos órgãos de controle, de 16 unidades de abate da Marfrig. Essa operação como um todo deve envolver 7 bilhões e meio de reais, 1 bilhão e meio pago no ato, assim que a aprovação for liberada, e 6 bilhões de reais que serão espalhados, claro, em parcelas. Então,
é um capital bem alto para a empresa já sofre com alavancagem, como todas as outras companhias aqui, ou a maioria das companhias do nosso mercado brasileiro, e são 7,5 bilhões a mais de CAPEX, de valor investido nessa nova compra de 16 unidades de abate. 1 bilhão de dólares já foram captados em dívida apenas em 2023, apenas essas 2 últimas semanas lá no mercado estrangeiro. E a Justiça suspendeu temporariamente a ação movida pelo Bradesco contra a Americanas, atendendo a um pedido da varejista. A Americanas alega que a empresa de investigações empresariais Crowe, encarregada da perícia, deve ser afastada do caso devido ao seu envolvimento com credores da varejista, prejudicando a imparcialidade no caso. A Crowe também é acusada de colaborar com o escritório Ward Advogados, que representa o Bradesco na ação. A juíza solicitou esclarecimentos da Crowe e do Bradesco. Então nós temos aí mais um novo capítulo dessa judicialização de todo o processo envolvendo aquele rombo, de certa forma, aquela fraude fiscal que, claro, foi apresentada ao mercado e a nós da imprensa no começo neste ano de 2023, claro, fraude fiscal nos balanços operacionais da companhia. Inclusive, os balanços de 2022, o agregado destes balanços revisados ainda não foram publicados e ainda não tem data para serem emitidos. E a 7ª Vara Empresarial, já que nós estamos falando de judicialização do Rio de Janeiro, prorrogou o stay period da Oi por 90 dias, adiando todos os processos de cobrança e execução relacionados à recuperação judicial até 11 de dezembro. A empresa argumentou que precisa de mais tempo para atender as demandas de mais de 150 mil credores. O juiz concedeu metade do período para a possibilidade de futura prorrogação, se necessário, claro, para essa discussão sobre a recuperação judicial da companhia. E claro, nós vamos continuando aqui o nosso giro de notícias e falando diretamente o que isso está impactando nas negociações aqui no nosso mercado brasileiro. Já que eu mencionei anteriormente o Profit Pro da Nelogica, vamos à ferramenta da Nelogica que nos traz informações em tempo real sobre o mercado financeiro. Via Varejo, antiga Via Varejo, depois Via, agora Grupo Casas Bahia. O ticker ainda está Via, mas isso vai durar até o dia 20 de setembro, quando vai mudar o ticker para BHIA3. BIA3 ou Bahia 3 aí, a discussão é como nós vamos pronunciar o nome desse ticker quando formos atualizar o mercado financeiro brasileiro. Por enquanto, Via 3 representa as ações de Grupo Casas Bahia, 20,72% de queda. Não é correção patrimonial, nós já tivemos alguns casos parecidos anteriormente. Isso aqui é queda mesmo, a Via passou praticamente toda a manhã indo de um leilão a outro, passando de um leilão a outro, 88 centavos negociados para a empresa. A empresa começou o ano nos R$2, passou a 1,60, 1,30, a gente achava que estava barato, agora 80 centavos, 88 na verdade, até um pouquinho acima do que foi precificado para as novas ações emitidas pela empresa. Então, 20,72% de queda, a companhia que captou aproximadamente 600, 700 milhões de reais nesse follow-on, está um pouquinho distante daquele 1 bilhão que era pretendido pela empresa. Então, é uma notícia ruim, é uma notícia negativa e pressiona sim as ações de Via no mercado. 20,72, 21 ponto alguma coisa aqui de queda. A gente está oscilando bastante com esse ativo nas negociações de hoje. É disparado o principal destaque negativo do Ibovespa, da carteira aqui da nossa Bolsa de Valores, do nosso principal índice acionário. Logo em seguida nós temos Azul, 4,24%, e aqui tem uma questão relacionada também a commodities energéticas. A gente sabe que petróleo afeta diretamente o preço negociado para combustíveis, no caso gasolina e diesel, que são mais comuns, mas também querosene de aviação, que é um dos principais custos, um dos principais fatores de custo para companhias aéreas, no caso Azul e Gol. E o petróleo, até dar essa atualização neste momento, vive mais um dia de alegrias, vive mais um dia de ganhos, neste momento sendo cotado a $93,61 de dólar para o petróleo Brent e $90,13 para o petróleo WTI. Então nós temos 1,86% de alta no dia de hoje para o Brent e 1,81% de alta para o WTI. Para quem achava que o petróleo já tinha atingido um topo,
Realmente aí a gente estava enganado, 93 dólares, o petróleo não para de subir, claro, vai pressionar bastante operações como as das aéreas aqui no nosso mercado brasileiro, 4,16 e 13,68, deve fazer pressão sobre a inflação. O CPI de ontem foi bastante impactado pelos combustíveis, a gente não viu esse efeito tão forte aqui nos dados de inflação brasileiros, por conta, claro, da Petrobras ter segurado um pouquinho esses reajustes, mas claro, vamos aguardar, vamos acompanhar essas discussões. Inclusive, Jean Paul Prats chegou a mencionar em um evento que aconteceu no dia de ontem que a companhia tem um espaço para manejar essa defasagem, que por enquanto a defasagem do diesel e da gasolina estão dentro deste espaço de articulação para os preços da empresa. E claro, se novos reajustes forem necessários, a companhia vai sim fazê-los. Tem gente que aposta que não teremos reajustes ainda em 2023, tem gente que acha que os reajustes são necessários, a gente vai acompanhar a defasagem, vai acompanhar, claro, todos os anúncios da companhia. Por enquanto, 20,72% de queda para a Via 3, Grupo Casas Bahia. E nós temos aqui Azul e Gol logo em seguida, com 4,16 e 13,68 consecutivas aí, vezes para a queda. Embraer, 2,90, nós temos Açaí, Cirela, Gol, Embraer, Redditor, Localweb, algumas companhias do setor de varejo e também de construção civil aparecendo por aqui, corrigindo um pouquinho os ganhos dos últimos dias. Construção vem aparecendo bastante entre os destaques positivos do Ibovespa. Do lado positivo, temos Bradespar, 5,70% de queda, de alta para Bradespar, está verdinho, então está ganhando valor, 5,70, R$ 23,73. Temos uma revisão interessante de Bradesco para o ativo, indicando aí ainda, fazendo uma revisão no seu preço-alvo para a companhia. Então, Bradespar e todo o restante do setor de siderurgia e mineração estão em patamar positivo. Bradespar está por aqui, 5,70, Vale 3, 4,11% de alta, R$ 70,14. Vale atingindo um patamar muito interessante. CSN 13,40, CSN Mineração 2,56. Nós temos aqui outros ativos ligados também a commodities, como é o caso de Cosan, 2,74%. A holding aí, que não tem, claro, só commodity dentro do seu portfólio, mas tem muitos outros ativos, em especial, claro, a Raízen, que é uma das principais, se não a principal produtora de etanol do planeta. Então, nós temos aí também um impacto, de certa forma, para este ativo. Raízen também está no positivo. Se a gente buscar aqui um pouquinho para trás, nós podemos ver que São Martinho e Raízen estão em patamar elevado, e Petrobras, 2,36% de alta. Nós temos aí uma reação, talvez, a esse anúncio do dia de ontem, da entrada efetiva na geração eólica, principalmente offshore, mas também com a intenção de entrar aí na produção de energia eólica também onshore, com a aquisição de alguns campos de geração, de algumas plantas de geração já maduras ou já em operação. Isso deve acontecer até 2024 e, claro, essa alta do petróleo para 93 dólares aqui também ajuda esse setor de commodities, principalmente as empresas ligadas a commodities energéticas, no caso o petróleo, Petri 3 e PetroRecôncavo, até PetroRio, estão todas entre os principais destaques aqui do nosso Ibovespa. Para falar um pouco mais sobre commodities e sobre agroindústria como um todo, a gente tirar algumas dúvidas de empresas que divulgaram seus resultados recentemente ou que estão, claro, tomando dívida para pagar algumas aquisições, eu gostaria de convidar à nossa tela Gabriel Boente, analista CNPI da Varos. Muito obrigado pela participação e sempre um prazer tê-lo por aqui, viu, Gabriel? Não, o prazer é todo meu também, Gabriel, meu xará. Bora trocar essa ideia aí, que tem muita coisa pra gente falar mesmo. Maravilha, nós tivemos uma reação bem positiva. Eu lembro, eu estava aqui no dia da divulgação dos resultados de Brasil Agro, e o pessoal ficou bem animado, principalmente pelo pagamento de dividendos. Nós tivemos ali algumas vendas de propriedades, vendas de ativos pela empresa e, claro, essas vendas elas são distribuídas para os seus acionistas. A gente sabe que isso é um efeito talvez não recorrente, eu vou colocar dessa forma, porque não é todo trimestre que ela vai fazer alguma venda muito grande. A gente sabe como funciona esse modelo de negócios da Brasil Agro. Mas tirando este efeito positivo da euforia dos investidores em relação aos dividendos,
como que você avaliou o resultado da companhia neste último trimestre, que é o quarto trimestre de 2023? É difícil fazer essa comparação porque eles levam em comparação o ano safra, né? Então, a gente tem um quarto trimestre de 2023, 2022, eu nem lembro qual ano que entra esse resultado aí de Brasil Agro. Se você puder tirar, claro, essas nossas dúvidas e avaliar o resultado para além dos dividendos, eu ficaria muito agradecido e, claro, a nossa audiência também vai gostar bastante da conversa. Legal. Bem, primeiro que, assim, as empresas, elas não são obrigadas a seguir o calendário normal que a gente segue, de janeiro a dezembro. Então, a Brasil Agro, ela segue o calendário safra, né, que vai até o final de junho a julho. Então, por exemplo, as empresas de cana, elas seguem o calendário de março a março, se eu não me engano, ou de abril a abril. A Jalles e a São Martinho seguem esse calendário também. Então, ficando aí por curiosidade, né. Cara, a Brasil Agro, ela vai distribuir aí 120% do lucro líquido em dividendos, tá? Ela teve um bom lucro esse ano, mas foi um pouco menor, por conta do seguinte, é aquilo que a gente está conversando tem um tempinho sobre as empresas agrícolas, tá? As commodities agrícolas, elas estão muito em baixa. A Brasil Agro, ela sofreu um pouco também mais com o clima e com o incêndio que teve numa fazenda no Maranhão. E no Maranhão eles produzem muita soja e cana. Cana ele já tem um contrato mais fechado, então a gente já sabe o preço que eles vendem a cana. Exceto no Paraguai. A cana produzida no Paraguai eles vendem no mercado spot. Mas a cana no Brasil eles produzem e já tem contrato, principalmente com a Breno, que é a antiga Odebrecht. Então, assim, realmente foi um resultado mais fraco, mas o mercado já esperava um resultado fraco por conta aí do cenário do preço das commodities. Tanto é que eu estava refazendo as contas aqui, e foi até um pouco, a margem de operação dela foi até um pouquinho melhor do que a gente estava projetando, porque a gente sempre projeta o primeiro ano como pior, né? A gente sempre tem mais pessimismo. Então ela até superou um pouco, ficou em linhas com as expectativas que a gente tinha, mesmo no ano mais fraco. A questão do dividendo, eles vão pagar os 100% do lucro deles, mais a reserva de lucro que eles têm, que fica lá na linha do patrimônio líquido, tá? Não a reserva inteira, uma parte dela. Aqui eu tenho um pouco de ressalva com isso, porque o que acontece? Pode ser que neste momento, destinar 100% do lucro para dividendo não seja uma alocação de capital interessante, porque como as commodities estão baixas, isso acaba barateando um pouco também as propriedades rurais. Porque quando você vai comprar uma fazenda, você não compra X milhões de reais no preço, você compra atrelado a saco de soja. Como a soja está mais barata, aí os X milhões de reais que você vai pagar vão ser mais baixos. Então, assim, eles têm um caixa não tão alto também, eles têm baixo endividamento, eles são bem pouquinho alavancados. Então, talvez essa distribuição de 100% do lucro do dividendo possa não ter sido a estratégia melhor, mais eficiente de todas, de capital, alocação de capital. Mas, assim, eles mesmos falaram na conferência que é justamente para fidelizar a base, né, trazer mais pessoas para dentro da base de acionistas. Então, foi uma decisão deles, talvez possa não ser mais interessante, a gente vai ver na próxima, mas a própria empresa falou que está no momento mais de olhar compra de fazenda, porque, novamente, o modelo de negócio da Brasil Agro é que metade é a produção agrícola e outra metade é a venda de fazenda. Venda de fazenda é que nem a gente tem um apartamento aí, a gente não vai vender toda hora, né, que nem você disse. Então, eles vendem quando tem opções boas, quando tem bons momentos. Não está num bom momento, não está num momento tão legal assim para se vender fazenda, porque, de novo, a soja está mais barata e tudo mais. Mas, de novo, foi um resultado interessante, até em linha com o que a gente estava esperando. A ação já deu uma caidinha e tudo mais, porque ela está pateando um pouco ainda com algumas questões operacionais das próprias fazendas. Ela demorou um pouquinho a fazer o hedge, né? O hedge dela está um pouquinho atrasado. Então, mas a perspectiva é que melhore. De novo, prever preços de commodity aí é cemitério de analista, mas eles continuam entregando um bom operacional. E isso vale muito. Eles aproveitaram bastante dessa ferramenta. E bem, basicamente foi isso aí da Brasil Agro que a gente tem para falar. Maravilha! Eu comentei anteriormente uma outra notícia relacionada, de certa forma, ao setor do agronegócio, que a gente falou de frigorífico, falou um pouco sobre Minerva. Minerva comprou 16 unidades de abate da Marfrig, a Marfrig está deixando este mercado, falou, fica com a JBS, fica com a Minerva, eu não quero mais nada com isso. Vendeu as suas 16 unidades de abate, 7 bilhões e meio de reais envolvidos nessa transação. 1,5 bilhão serão pagos no ato e mais 6 bilhões serão, claro,
fracionados, parcelados. A Minerva vai fazer um carnezinho aí com a Marfrig e vai pagando aos poucos. Já emitiu dívida no mercado norte-americano, $1 bilhão que foram somados aí com essa nova emissão do dia de ontem. Então, abriu novamente, falou, tem mais 100 milhões de dívida aqui para pegar, completou. Tinha emitido 900 milhões e aí agora completou com mais 100 milhões, completando aí $1 bilhão em dívidas, claro, em capital, em alavancagem emitida ali por bonds. O que você avalia dessa transação como um todo? O mercado está com 3 pés atrás. A gente fala de dívida, a gente fala de alavancagem, parece até palavrão quando a gente olha para o mercado financeiro neste momento, já que os juros estão tão elevados. Mas parece ali que o custo dessa dívida foi até interessante. A gente sabe que a dívida é em câmbio, então tem o fator risco dólar ali também para o pagamento dessa dívida. Como que você recebeu todas essas notícias? A Minerva está indo no caminho certo, está indo em um caminho perigoso, com mais emissão de dívida, expansão dos seus negócios. Gostaria de uma avaliação geral de toda essa transação e, claro, da expansão dessas unidades de abate para a Minerva especificamente. A Marfrig parece que se saiu bem nessa história, o ativo vem se valorizando bastante. Tem um livro que ele é em inglês, que é a história do rei da banana nos Estados Unidos. O nome do livro é The Fish That Eats the Whale, né? O peixe que comeu a baleia. Basicamente, aí a Minerva, como era a malvista, né, pequenininha no mercado, virou o bezerril que comeu o boizão. Porque basicamente eles abocanharam quase toda a parte da Marfrig no Brasil. A Marfrig fica com uma coisinha ou outra aqui no Brasil, tá? Mas ela praticamente saiu. A Minerva, dos 3 frigoríferos que a gente tem na bolsa, a que vai conseguir melhor capturar o momento do ciclo bovino no Brasil. O ciclo bovino aí, ele vai oscilando a cada 2, 4 anos, com preços positivos e negativos da arroba do boi. Se a gente abrir o índice do CPEA, CPEA Exalc, né, da arroba do boi, que é o índice de referência Brasil, o boi está nas mínimas aí de muitos anos. A arroba ficou abaixo de R$200, o que não aconteceu há muito tempo. Os pecuaristas eles estão desesperados, porque realmente o preço está muito baixo. E bem, uns choram e outros dão risada, porque quando a arroba está muito baixa, os frigoríficos eles são beneficiados. O custo, o CMV, praticamente 80% do CMV da Minerva é o custo da arroba do boi. Então, se você tem um custo bem mais baixo, você consegue reduzir esse custo, então você aumenta as suas margens. E a Minerva é a mais posicionada em Brasil de todas as empresas aí que a gente tem na bolsa. A operação dela não vira a maior do Brasil ainda é JBS, mas assim, deixa eu até pegar aqui o dado certinho, ela está indo para ter 22 mil cabeças por dia capacidade de abate. Então assim, ela vira a segunda maior. PMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. Que foi praticamente o mesmo valor, o valor de mercado dela, né? 6 bilhões e meio aí, que é o que falta para pagar. Ela já, que nem você disse, já pagou 1,5 bilhão no ato, no Pix, né, na hora, e o resto eles vão conseguir capturar a dívida. Então, tem algumas coisas que deixam a gente com o pé atrás, porque é uma dívida bem alta, mas também tem questões que deixam a gente mais tranquilo, como, por exemplo, o histórico da diretoria. O Fernando, que é o CEO, que é até o cara que teve a ideia da Minerva, e o Edinho, que é o CFO, ele já tem mais de quase 20 M&As no histórico, né, nessa última década. Então, eles sabem como capturar a energia de um M&A. A Minerva até tem caixa para dar um jeito para se segurar, e eles mesmos falaram, né, na conferência do anúncio da aquisição. O foco deles no próximo ano é capturar essa energia do negócio. Eles não devem fazer nenhuma outra aquisição, eles vão ficar trancando a casinha para conseguir capturar. Tanto é que nas nossas projeções aqui, eu até considero a mesma margem que eles têm no ano seguinte das projeções, justamente para entender, né, o histórico deles. Eles têm um histórico muito positivo. Para o curto prazo, a minha avaliação é que realmente ela dá um susto, porque ninguém esperava. O papo até de bastidores, da Faria Lima e tudo mais, é que era outro, ninguém esperava por isso. Então, quando você tem algo tão inesperado, as pessoas não costumam reagir tão bem, porque o mercado gosta de previsibilidade. Eu só lembro o corte da Selic, que foi muito maior do que a gente estava esperando há um tempinho, né? Exceto um dia antes, de 0,5. E aí a gente achou que a bolsa ia subir e ela apresentou uma queda. Que a gente, às vezes, não digere tão bem uma notícia tão inesperada. Isso não foi tão bem digerido. Para o curto prazo, realmente, a alavancagem dá uma aumentada. A Minerva realmente, querendo ou não, tem a maior razão dívida líquida
patrimônio líquido de todas, dos três frigoríficos. Mas, mesmo assim, eles já estiveram nesse nível de alavancagem que eles vão entrar. E eles têm um bom operacional, porque eles chamam até de Beef Desk, né? Que eles ficam treinando o câmbio e preço da arroba. Então, eles já têm uma expertise para lidar disso. E soma o fato ainda que eles vão conseguir pegar o melhor momento do ciclo, que é o ciclo de alta do boi. Então, eles vão conseguir capturar um bom momento aí de receitas e de imagem. E é uma aquisição que eles até chamam de plug and play, né? Não foi aquisição de uma empresa, foi aquisição de ativos. Então, assim que o CAD aprovar e tudo estiver certo, a fábrica já entra já gerando caixa, na expectativa deles. Então, isso é bem interessante, porque não vai ter todo aquele negócio de ficar fazendo uma transição e tudo mais. Não, as fábricas já estão rodando. Então, para o longo prazo, para o médio e longo prazo, é sim uma aquisição muito interessante, muda bastante o panorama. Já vi até notícia de associações de pecuaristas contra o negócio, porque agora só vão ser praticamente 2 frigoríficos no Brasil, JBS e Minerva, os maiores. E assim, vai depender muito. Ainda vai ter muita água para rolar nessa ponte, mas a Minerva chegou no menor preço em 2 anos. E se você pegar o relatório de várias casas de análise aí, continua a recomendação de compra, continua aí lá na casa em média R$14, R$15. Aqui a gente ainda não soltou a nossa recomendação, deve soltar até o final da semana, mas você vê que o mercado em si reagiu bem no médio e longo prazo. A gente realmente entende que é para gerar valor e que eles têm um histórico favorável. Mas o mercado não entendeu e está tentando penalizar, justamente no preço da Minerva e beneficiando os preços da Marfrig, que reduz a alavancagem, todo aquele problema que tinha. E se você parar para fazer as contas, a alavancagem que a Marfrig chega agora, depois de se desfazer praticamente de tudo que eles tinham no Brasil, é a mesma que a Minerva vai chegar. Elas vão empatar, vai ficar ali no 3 vezes dívida líquida EBITDA. Então, assim, basicamente elas estão empatadas, mas uma foi beneficiada e a outra está sendo penalizada. Então, eu realmente acredito que está uma assimetria muito grande nesse preço da Minerva. E, de novo, é um case aí para a gente olhar com carinho, porque em termos de preço está bem interessante, momentum de mercado também, principalmente aí pelo ciclo da arroba do boi. Aquele negócio, né? A gente tem aquela reação imediata e a reação imediata não deve ser tomada pelo investidor, para quem está nos assistindo, como a avaliação final de se é positivo ou negativo um movimento. Porque senão a Marfrig tem que explodir e a Minerva tem que derreter, porque o dia foi uma numa ponta e outra na outra. A Marfrig, se não me engano, ganhou 9%, 8% no mesmo dia e a Minerva estava derretendo ali 17%, então caiu bastante. Então, realmente é nesses momentos que talvez você possa encontrar oportunidades. Minerva num preço interessante, aí, menor preço em 2 anos. Claro, fica para avaliação de quem está nos assistindo. Às vezes a sua jogada que está nos assistindo aí é só olhar para o mercado e falar, não está muito para mim, eu prefiro evitar os riscos, eu vou entrar quando o mercado estiver um pouco mais tranquilo. E claro, isso tem que ser adaptado à sua estratégia de investimentos, mas é sempre bom ficar atento a estes movimentos. São 16 unidades de abate, é um aumento bem interessante na capacidade produtiva da Minerva e, claro, pode ser não tão interessante para a Marfrig, que está deixando um mercado interessante. Claro, a gente vai discutir isso ao longo do tempo, vamos ver como as empresas vão se adaptar a este novo cenário. Gabriel, muito obrigado pela participação, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Eu que agradeço, pessoal. Valeu, Gabriel. Boa apresentação e bom programa para vocês. Maravilha. A gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, não saia daí. Daqui a pouco tem mais BMC Stock. A gente vai dar uma olhada aqui em alguns ativos bem específicos na nossa Bolsa de Valores. Neste momento temos Via novamente em leilão. Então, mais um leilão para Via, agora Grupo Casas Bahia. A gente já volta já. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, atualização em tempo real sobre o mercado financeiro brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui em alguns ativos específicos. Eu trouxe a Via para o nosso mapa. 19,82% de queda. A média de 200 está lá no topo, R$ 2,00 de negociação aqui para a Via, mas parece que a gente não vai nem encostar, pelo menos no curto prazo. 89 centavos. Se a gente olhar só para o candle no dia de hoje, até uma alta interessante, você pode achar que está acontecendo aí neste momento. Mas claro, este gap de abertura é o que faz isso acontecer. O ativo, na verdade, cai 19%. Teve a emissão das novas ações, a precificação foi 28% abaixo do fechamento do dia de ontem. E claro, isso gerou certo desconforto, não só nos investidores, mas também aí no mercado em geral. Nós já viemos de uma discussão bem extensa sobre este follow-on de Via. A gente sabe que a emissão das ações pode diluir bastante a posição daqueles acionistas que estavam posicionados na empresa, que tinham ações da empresa, mas que não participaram dessa nova emissão e, claro, buscam pela participação societária, buscam pelo poder de voto. É uma discussão um pouco mais extensa e o ativo vem caindo bastante, em especial desde o mês de agosto. Em agosto apenas nós tivemos uma queda de mais de 40%, 41%. E agora nós seguimos para este mesmo caminho, 40% de queda neste mês de setembro. A gente está basicamente na metade deste período, na metade do mês. Para o dólar futuro, como está a moeda norte-americana no dia de hoje? A bolsa sobe e agora nós estamos de volta aqui à relação que na cabeça dos investidores pode ser natural. A bolsa sobe, o dólar cai. 0,93% de queda para o dólar, voltou aos R$ 4,88. Este é um movimento isolado. Vamos dar uma olhada aqui no ranking de moedas do nosso Profit Pro da Neológica. O Brasil tem a moeda que mais se valoriza em relação à moeda fiduciária dos Estados Unidos, 0,97% de alta. Logo abaixo nós temos o dólar canadense, 0,37%, o peso mexicano, 0,35%. Então é um movimento, de certa forma, bem isolado aqui para a nossa economia. Das principais moedas do mundo, nós temos o euro se desvalorizando bastante, 0,81% de queda. Nós temos a libra esterlina, que também perde bastante valor no dia de hoje, 0,66%. E temos também aqui o franco suíço, 0,29%. E tem, claro, outras duas dezenas aí de ativos, de moedas fiduciárias neste nosso ranking. Você pode acessar, claro, se já estiver aí utilizando o Profit Pro da Neológica. Eu destaco que o movimento é sim isolado. O real brasileiro está isolado de outras moedas. O dólar canadense vem em seguida, mas com uma oscilação positiva bem menor do que a nossa moeda. Parece que hoje é um dia bom para Brasil e não para mercados emergentes, não para mercados internacionais.
nosso real está se valorizando no dia de hoje. Temos a bolsa praticamente dividida, mas quando a gente vai para o volume, a gente pode ver que os principais ativos estão em patamar positivo. Vale 3, 4,40% é o ativo mais negociado da Bolsa de Valores no dia de hoje. Petri 4, 2,18% de alta, R$ 33,75, se aproxima dos R$ 34,00, está em zona de máxima histórica o ativo de Petrobras. Ontem tivemos o anúncio dessa intenção, desse pedido de licenciamento ambiental para explorar eólicas offshore aqui no Brasil. A gente sabe que eólica offshore ainda nem é regulamentado no Brasil e as regras ainda estão sendo discutidas na Câmara dos Deputados, mas é sim uma notícia interessante para a companhia e, claro, essa alta é muito apoiada pela disparada no petróleo, $93 no dia de hoje. Então temos Petri 4, 2,18, Rumo com 2,49% aqui de alta. Temos aqui o ativo batendo nos R$ 23,00, 28% de alta apenas neste ano de 2023. E bancões também estão no positivo. É difícil brigar com o Ibov, que tem bancos, a maioria deles, a gente tem Itaú que está no negativo, mais 0,18. Alguns bancos, a Petrobras e a Vale no positivo e ganhando bastante valor. Então, mesmo que vários ativos estejam em queda, quando estes aqui estão ganhando bastante valor, é difícil ter o Ibovespa no negativo. Então, Vale 3, Petrobras, Bradesco, nós temos aqui também Banco do Brasil subindo 0,13% e outros ativos do setor de siderurgia e mineração, como é o caso de Uzi Minas, é o caso de CSN, não sei se Gerdau está por aqui também, Gerdau está no positivo. Então, é um dia otimista para a nossa Bolsa de Valores, em especial para aqueles ativos que têm maior participação na composição do índice. Para falar um pouco mais sobre essas relações, o que está acontecendo com o nosso mercado ou não acontecendo, gostaria de convidar aqui à nossa tela o senhor Caio Sasaki, sempre um prazer recebê-lo na nossa programação. E claro, agradeço imensamente por ceder parte do seu tempo a conversar conosco. Sei que o dia está animado, a semana parece que é uma semana ótima para a nossa Bolsa de Valores, do ponto de vista, claro, de quem olha só para a variação do índice. Agora, para você que está ali todos os dias ligados no mercado, olhando para gráfico, olhando para dólar, para o próprio índice, o que você consegue tirar de informações? É uma semana boa para você também? Você está curtindo essa semana de 4 dias consecutivos de alta? Que a gente sabe que, normalmente, o trader ou quem opera ali com um pouco menos de prazo, com as operações um pouco mais curtas, vê oportunidades onde normalmente quem olha de fora também não vê, ou vê dificuldade quando também o Ibovespa está fazendo estes movimentos. Como é que está essa semana aí para ti, Caio? Fala, Gabriel. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. Prazer imenso estar de volta aqui com vocês. Semana otimista, né? A gente tem o mercado saindo ali de uma zona de lateralização, de congestão, que já seguia ali há alguns dias. A expectativa é bem otimista, o Ibov subindo, renovando ali alguns topos importantes, e a gente tem o dólar em queda, também flertando em renovar fundos, né? Para trader, na verdade, o que importa é ter movimento, é ter volatilidade. Então, mesmo com aquele mercado indefinido, para a gente tem oportunidade, porque a gente surfa as oportunidades, as oscilações de curto prazo. Mas acho que para o investidor de prazo mais longo está interessante também, né? Para esse, eu acho que importa um pouco mais um cenário mais longo, para esse está interessante também. A gente tem o Ibov nesse momento saindo de uma região aqui importante, né? A gente viu que ontem já ensaiou renovar as máximas do mês, hoje já está brigando de novo nessa região, e a expectativa ela é bem boa, bem boa. Maravilha. Especificamente você falou aí sobre topos, sobre algumas nomenclaturas de quem olha normalmente para os gráficos. Se puder compartilhar a sua tela aí conosco para dar uma olhada especificamente no Ibov, que eu sei que tem muita gente interessada, no índice, no nosso principal índice acionário, e neste momento está ganhando bastante valor, nessa semana está ganhando bastante valor, vamos colocar dessa forma. Claro, vamos lá. Minha tela está aí com vocês já? Maravilha. Então a gente tem aqui, na imagem fica tudo muito mais claro, né? A gente teve aquela sequência sangrenta do Ibov que não parava de cair dias e dias consecutivos. Depois disso ele entrou numa certa volatilidade, né? Sem uma definição de direção. Geralmente quando isso acontece é importante ficar atento, porque ele pode retomar a direção prévia, né? Da tendência prévia. Não foi o que aconteceu.
ele superou os topos que marcou durante esse período de indefinição, e ao que tudo indica, essa expectativa ela é compradora, tá? Superando essa região de topos, o mercado tem tudo para buscar os topos anteriores, marcados ali nas máximas de agosto, máximas de julho. Então, eu estou bem otimista. O mercado, aparentemente, vem retomando aí o seu ânimo. Para cima, o outro vai para baixo. Eu queria... Não, você acha importante o quê, Caio? Fique à vontade, por favor. Eu ia comentar que eu acho importante salientar que o cenário, né, de China e Estados Unidos, ele acaba impactando bastante. Então, hoje, por exemplo, a gente tem Vale e siderúrgicas subindo bastante e pesa muito na composição da carteira do índice. Com a China, vamos dizer assim, trazendo um certo otimismo, a gente tem ali fôlego para ver o nosso mercado subir mais. Então, não é algo que eu acompanho tão de perto a questão do cenário, mas ele tem a sua importância como pano de fundo aqui para os gráficos. Maravilha. Inclusive, a gente tem alguns fatores que estão beneficiando também aqui a nossa Bolsa de Valores brasileira, bastante baseada em commodities. Pode ter uma discussão ou outra sobre inflação aqui no Brasil, mas o fato é que petróleo está bem, minério de ferro vem subindo bastante, principalmente com essas notícias positivas, talvez relacionadas a incentivos do governo chinês à economia local, a setores específicos, como é o caso do setor de moradia, o setor de construção civil, o setor imobiliário e também o setor financeiro. Então temos alguns indícios positivos para essa economia focalizada lá na China. A gente sabe que Vale exporta boa parte da sua produção lá para a China, mais de 60% das suas receitas vem do mercado chinês. Inclusive bolsa para minério de ferro, a gente fala só lá da China porque são as únicas que tem disponível aí para quem opera este mercado, né, tanto aqui no Brasil, mas também em outros países do mundo. Caio, falando um pouco sobre moedas, eu trouxe há pouco aqui este movimento forte do real brasileiro frente ao dólar. Um movimento isolado, mas de certa forma que não nos dá muita garantia de que a moeda esteja forte, porque o dólar estava em R$5 há, 2 dias atrás. Então gostaria só de tirar essas dúvidas também relacionadas à moeda norte-americana. Hoje a naturalidade voltou, a bolsa está indo para cima, o dólar está indo para baixo, mas a gente teve alguns dias nessa semana que os dois foram para cima. Então quero tirar essas dúvidas contigo. Boa. Ótimo. Bom, falando do dólar, a moeda está devolvendo bastante, né? Algumas puxadas que tivemos recentemente, inclusive voltando aqui uma região de fundos importante. Eu tenho minhas dúvidas, não creio muito no dólar buscando mínimas do ano, não. Por quê? A gente vê que esse movimento de alta, ele está bem sincronizado com o início no corte na taxa de juros, né, na Selic. Isso interfere bastante num tipo de operação que é o carry trade, que basicamente, resumindo, traz muito dinheiro para o nosso país e esse tipo de operação tende a diminuir conforme a Selic vai sendo cortada. Então, esse fluxo vendedor de dólar vai precisar de um outro argumento se a gente quiser ver a moeda renovando mínimas nesse ano, tá? Mas, por outro lado, acho que a moeda está mais controlada. A gente não vai ver aquele cenário horrível do dólar flertando com R$6, a menos que surja algum fator totalmente novo. Então, a moeda ela deve estar ali trabalhando, considerando a região dos R$5 como topo, né, e um piso um pouco mais alto, né? Assim, antes o piso estava ali perto da casa dos 4,70, agora vai seguir ali talvez uns 4,85, 4,90, né? Mas vivemos um momento em que a moeda está dando uma pesada. Somos o líder de valorização no pregão de hoje, mas acho que vale salientar que algumas outras moedas seguem ali se valorizando. É o caso do peso mexicano, é uma moeda comumente comparada com o real. Dólar australiano também, pela Austrália ser um país de commodity, né, assim como o Brasil. Então, temos alguns pares ali trabalhando nessa região positiva, o que talvez mostre que tem um movimento global que favoreça o nosso mercado hoje. Provavelmente algo ligado à parte de commodities, então isso explica bem o dólar dando uma pesada por aqui hoje.
Graficamente, dada a sequência dos últimos dias, esse movimento tem tudo para prosseguir, né? Ele não sinalizou ainda uma região de fundo, de reversão, de reação. Então, até que o mercado sinalize aí alguma intervenção, alguma reversão dessa tendência de queda de curto prazo, tem tudo para seguir aí pesando a moeda, né? Maravilha, Caio. Se puder descompartilhar a sua tela, nós já estamos aí nos enxergando aqui na transmissão da BMC News. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. É uma participação mais rapidinha neste meio de dia, só para falar, claro, sobre o que está acontecendo, quais os principais destaques. Eu quis aí falar sobre índice, sobre dólar, porque temos um movimento até interessante no dia de hoje. E, claro, muito obrigado pela participação. Seja sempre muito bem-vindo ao Estoque e a todos os outros programas da BMC. É um prazer estar aqui com vocês, sempre às ordens. Boa transmissão aí para vocês, um abraço. Maravilha. Caio Sasaki, muito obrigado pela participação. E como vocês que acompanham a nossa programação sabem, todas as terças e quintas a MZ traz um estudo exclusivo para o quadro RI em Pauta. Hoje falaremos um pouco sobre fatos relevantes publicados juntos à CVM sobre formadores de mercado. Acompanhe. Olá, boa tarde a todos que nos assistem aqui na BMC News. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, e como você já sabe, o RI em Pauta é nosso encontro para falarmos os principais assuntos que permeiam os bastidores da área de relações com investidores, o famoso RI, com estudos exclusivos do mercado de capitais. Hoje vamos falar sobre formadores de mercado. Você já ouviu falar desse termo antes? Se ainda não, vamos entender juntos o que ele significa. Formador de mercado é uma entidade ou indivíduo devidamente cadastrado na B3 que está pronto para comprar e vender ações de uma determinada companhia a qualquer momento. Ou seja, eles criam o mercado para as ações dessa determinada empresa. Isso ajuda a manter a liquidez do papel, reduz volatilidade e pode até facilitar na captação de capital, na melhora da percepção da companhia. E é claro, para manter a conformidade, toda empresa que contrata essas entidades precisa comunicar a CVM via fatos relevantes. E aí que nós entramos. Na MZ, nosso time de estudos faz um acompanhamento periódico dos fatos relevantes referentes à contratação, renovação ou até mesmo encerramento dos contratos de formadores de mercados arquivados na CVM. Vejamos, então, os principais dados obtidos nos 8 primeiros meses de 2023. Lembrando que o estudo completo está disponível no QR Code aqui na nossa tela. De acordo com o levantamento, foram arquivados 25 fatos relevantes sobre formador de mercado nos 8 primeiros meses de 2023. 25 companhias diferentes foram responsáveis por esses arquivamentos, sendo que 96% delas estão registradas como categoria A na CVM, ou seja, podem emitir ações. Quando falamos do valor de mercado dessas empresas, o número passa da casa de 220 bilhões no total. Em comparação com os 8 primeiros meses de 2021, houve um aumento de 39% dos arquivamentos deste tema. Agosto foi o mês com a maior concentração desses arquivamentos, com um total de 8. Em relação ao setor, o destaque foi para o de energia elétrica, com 4 documentos publicados na CVM. O estudo mostra ainda que 60% dos arquivamentos em 2023 foram sobre contratação de formadores de mercado. O restante, 24%, foram de encerramentos e os outros 16% anúncio de substituição. Normalmente, esses contratos duram em torno de 12 meses, mas podem variar para mais ou para menos. Mas, Cássio, quem são as instituições contratadas para serem formadores de mercado? Pois bem, o BTG Pactual lidera essa lista desde 2021, presente em pelo menos 3 de 4 documentos sobre a contratação nos últimos 3 anos. Em 2023,
sua presença é ainda maior, sendo citado em 84% das contratações ou substituições de outro formador de mercado. Bradesco, Itaú Corretora e Credit Suisse são outras instituições que também aparecem na lista. O estudo ainda conta com diversos temas importantes. Então, para quem quiser acompanhar na íntegra, basta acessar o nosso website. É a MZ empoderando os profissionais da comunicação financeira a gerarem mais valor para seus stakeholders. Estamos de volta ao BMC Stock, uma última atualização de mercado para nós entregarmos este programa às estrelas da tarde aqui da programação da BMC News, o senhor Felipe Nascimento e Marcos Saravari, que tem bastante coisa para discutir no dia de hoje. Eu dei várias notícias, falei sobre vários ativos que estão subindo e caindo no dia de hoje, em especial a dona Via, antiga Via Varejo, agora Grupo Casas Bahia, troca de nome aí com bastante frequência. Nós estamos aqui com o Ibovespa. Quais os principais destaques? Não tem como ser diferente. Via cai 20,72%. E cai mesmo, não é correção patrimonial, não é alguma outra mudança, agrupamento ou fracionamento das ações. 20,72% de queda para a Via depois da sua nova emissão de ações, que foi precificada a 80 centavos. Ontem, depois de cair bastante, 40% no mês anterior e agora, novamente 40%, a ação tinha fechado a 1,11, R$ 1,11. E o volume foi cotado a 80 centavos e agora as ações do mercado elas seguem essa cotação, 0,88, até um pouquinho acima, 88 centavos. O ativo chegou a encostar nos 78 centavos aqui no dia de hoje. Então foi lá para baixo, perdeu bastante valor e agora se recupera de forma parcial, não se recupera de toda forma. Chegou aqui a encostar nos 76 centavos, na verdade. Outros ativos que se destacam bastante de forma negativa, Gol e Azul, têm fatores de custos relacionados a petróleo, que, claro, prejudicam bastante a companhia, já que o querosene de aviação pode encarecer com essa disparada no custo do petróleo no mercado internacional. $93 agora o petróleo Brent negociado no mercado futuro, mercado especulativo. Eu vou ficando por aqui, o Ibovespa sobe, o dólar cai, o nosso real brasileiro se valoriza mais do que as outras moedas que são monitoradas por nós por aqui, então é realmente um movimento de valorização do real nesta tarde. O BMC Stock se encerra, mas a programação da BMC